A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa classe de estudos bíblicos de professores da Escola Bíblica Dominical, classe Maravilha de Sião, da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Pastor presidente, pastor Alessandro Malafaia e pastora Aline Malafaia, nosso ministro de Educação Cristã, evangelista Leonardo Souza. E eu sou o presbítero Nilson, que estou com a responsabilidade de trazer este estudo aqui para os irmãos, visando a nossa preparação para a aula do dia 16 de março, nossa aula da lição de número 11. Lembrando aos irmãos que o tema do nosso estudo, desse primeiro trimestre de 2025, é o movimento pentecostal, a chama do Espírito Santo que continua a incendiar o mundo. Hoje nós estaremos estudando sob o título O Batismo com o Espírito Santo e o Pentecostalismo Clássico, a promessa que transforma vidas. Nosso texto áureo se encontra no livro de Atos, capítulo 19, versículo 6, e diz assim: E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. A verdade aplicada: como discípulos de Cristo que tem uma missão a cumprir, devemos buscar a experiência do batismo com o Espírito Santo e o contínuo enchimento do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nesta lição, nós estudaremos sobre o batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico. Os objetivos da nossa lição é que, ao final da nossa aula, os nossos alunos eles possam compreender qual o propósito do revestimento no Espírito Santo na vida do crente. E também que nossos alunos possam identificar a diferença entre o batismo com o Espírito Santo e a regeneração. E ainda ressaltar que o batismo com o Espírito Santo é para todos os que creem na promessa. Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo. Então, esta promessa não foi somente para a igreja primitiva, para os crentes do primeiro século, mas para todos aqueles que creem, tanto os crentes de ontem quanto os de hoje e também os de amanhã. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nosso esboço da nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, nós vamos falar sobre o revestimento de poder, registrado no livro de Lucas e também no livro de Atos dos Apóstolos. No tópico 2, nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. E no tópico 3, nós vamos falar sobre os aspectos bíblicos fundamentais. Irmãos, nesta lição, nós vamos abordar estes assuntos que eu mencionei, devido ao fato de nós estarmos num tempo em que tantos ventos de doutrina têm surgido, a busca exacerbada pelas novidades. Então, nessa lição, nós vamos reforçar alguns aspectos da doutrina bíblica, do batismo no Espírito Santo, como nós cremos, pentecostalismo clássico. Esse assunto foi apresentado pelo próprio Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, imediatamente antes da sua ascensão. E ele esclareceu qual seja o propósito desse revestimento de poder, que seria pregar o evangelho a toda a criatura, a todas as nações. Está lá em Lucas capítulo 24, versículo de número 47. E também conforme Atos capítulo 1, versículo 8, que seria testemunhar da palavra do Senhor, deste evangelho, até os confins da terra. O revestimento de poder em Lucas e Atos dos Apóstolos, nosso primeiro tópico. Bom, é preciso revestimento de poder para fazermos a obra de Deus. Nós sabemos que os tempos são muito difíceis. Cada dia mais temos visto que o tempo está obscurecido. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra e mais do que nunca precisamos de revestimento de poder para fazer a obra do Senhor com ímpeto,
com garra e sob a direção do Espírito Santo. Então nós vamos estar estudando e vendo a necessidade desse revestimento de poder. O revestimento de poder no livro de Lucas, em Atos dos Apóstolos, está em conexão com o Espírito Santo e a sua ação na Igreja de Cristo. E o propósito desse revestimento é capacitar a igreja para proclamar as boas novas do reino de Deus. Nós sabemos que se o Espírito Santo não estiver guiando a nossa vida, não estiver nos orientando, a tendência é nós falharmos. Nós não podemos sair das nossas próprias forças, mas temos que estar debaixo da direção do Espírito Santo, na vontade do nosso Deus e revestidos de poder para sobrepujar as obras do inimigo, para libertar os cativos e oprimidos das mãos do adversário. E o nosso Deus, ele tem nos capacitado com armas espirituais para que nós venhamos a obter máximo êxito. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Tópico 1.1. A missão e capacitação. A atuação do Espírito Santo na vida de Jesus foi profeticamente registrado lá no Antigo Testamento, conforme vemos em várias referências. Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2, capítulo 42, verso 1, Zacarias 6, verso 1 e 3. E Lucas também registra este momento, quando Jesus foi batizado ali por João Batista. Posteriormente, Jesus também ele derrama dessa virtude, dá virtude aos seus discípulos e depois a outros 70, capacitando-os para pregar a palavra. Jesus então envia eles, mas os capacita. Então, antes de nós sermos enviados, nós precisamos ser capacitados, orientados, preparados. Nós precisamos aprender de Cristo para então sairmos ao campo para evangelizar com a palavra do Senhor, mas com revestimento do poder. Aleluias. Tópico de número 2. Promessa do revestimento de poder. Bom, nós ficamos muito gratos porque nós fomos comissionados pelo nosso próprio Jesus para sermos seus discípulos. Ele, em sua palavra, diz que não fomos nós que o escolhemos, mas foi ele quem nos escolheu, conforme diz em João, para que a gente possa ir e darmos muitos frutos em abundância. Nós ficamos gratos porque fomos escolhidos, mas também fomos muito bem preparados e o Senhor Jesus, ele nos deixou armas espirituais para lutarmos contra as fortalezas dos nossos inimigos, do nosso adversário, para que nós possamos libertar das suas mãos os cativos e oprimidos, levando a palavra de salvação, as boas novas de salvação. Então nós vemos que Jesus, ele chama os seus discípulos, imediatamente antes da sua ascensão, ele fala que eles deveriam ficar aguardando em Jerusalém até que eles fossem revestidos do alto de poder, né, que seria dado através do Espírito Santo. Os discípulos não deveriam se aventurar sozinhos, na sua própria força, mas agora eles deveriam, revestidos de poder, sair para cumprir a missão que Jesus havia lhes chamado. Assim também nós, meus amados irmãos, nós devemos cada dia mais nos revestir do poder do Espírito Santo, buscarmos sermos capacitados com as armas espirituais, conforme nos diz a palavra de Deus ali em Efésios, capítulo 6, sobre as armas do Espírito Santo. Nós temos que buscar esse revestimento de poder, nós não podemos deixar de lado nenhuma das armas que o Espírito Santo colocou à nossa disposição. Quanto é que você tem que pagar para tomar posse dessas armas? Você não tem que pagar nada, Jesus já nos deu e deixou à nossa disposição para que nós possamos usar e termos um melhor rendimento e desempenho no cumprimento da missão que o Senhor nos deu. Então isso foi uma doação dos céus, doação de Jesus para nós, conforme diz a palavra do Senhor. Então essas palavras do Senhor Jesus, elas confirmam aquilo, a nossa chamada. Nós podemos ver que a nossa chamada é confirmada pelo poder de Deus, pelos sinais e maravilhas que se seguem àquele que crê na palavra do Senhor. Para entendermos isso melhor, nós podemos comparar um soldado ou mesmo um médico, ou ainda um outro profissional, que antes de exercer a sua função, ele passa por um preparo técnico e profissional,
recebendo ensinamentos através de cursos teóricos e práticos, instruções, treinamentos adequados, recebe uniforme, recebe todo um apoio logístico, ele recebe um preparo total para que ele possa bem desempenhar o seu papel. Então, nós, como bons soldados de Cristo, nós recebemos, né, essas armas espirituais, devemos, né, antes de receber, nós somos ainda preparados, nós aprendemos, somos discipulados, então recebemos essas armas espirituais para nós desempenharmos a nossa função. Um soldado, ele recebe um uniforme e após ele concluir com aproveitamento o seu curso, ele recebe também uma promoção, ele é promovido, ele recebe autoridade para cumprir a sua missão. Por isso que a palavra de Deus nos diz que Jesus nos chamou, além de nos capacitar, ele nos deu autoridade sobre as potestades malignas para nós sobrepujarmos o nosso inimigo. Nós não vencemos o nosso adversário na nossa própria força, mas nós vamos no nome do Senhor Jesus, nós somos investidos pelo poder de Deus, nós temos autoridade sobre espírito, sobre enfermidade, sobre alguma coisa mortífera, conforme Jesus falou ali no livro de Mateus, capítulo 28. Então, lembramos que todos nós fomos chamados para cumprirmos a missão de evangelização. Jesus não deixou ninguém de fora. Todos quantos foram chamados, foram comissionados, receberam também esse encargo e essa missão de evangelizar. E a Bíblia diz que nós temos que evangelizar a tempo e a fora de tempo. Nós devemos ganhar almas para o Senhor. E quem ganha almas é sábio. Nós não vamos chegar aos céus de mãos vazias, porque o trabalho das nossas mãos, diz a palavra de Deus ali em Coríntios, capítulo 15, que ele tem uma recompensa. O nosso esforço não é vão no Senhor. Então, nós fomos chamados, capacitados, nós fomos chamados para uma boa e grande obra. Então, que nós possamos cumprir a missão que o nosso Senhor nos deu. Passemos, então, ao nosso tópico 1.3. Uma experiência distinta da regeneração. Então, o batismo no Espírito Santo, ele não é a mesma coisa do novo nascimento, da regeneração. O batismo no Espírito Santo é uma experiência de revestimento de poder. E ela é diferente, o batismo é diferente da regeneração. Quando o ser humano, a pessoa aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo vem sobre ele e começa a atuar na vida dele, ele é gerado de novo, ele passa a ter um novo nascimento, e esse novo nascimento é operado pelo Espírito Santo. A pessoa experimenta uma regeneração de todo o seu viver, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o homem ele é convencido do pecado, ele passa a ter ciência que haverá um juízo para aqueles que não estão em Cristo, que não se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo, e então ele sabe que haverá um juízo sobre ele. E o homem ele é justificado quando ele aceita o sacrifício de Jesus na sua vida. Tudo isso acontece pela obra do Espírito Santo. Ele é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça porque, como o homem cometeu um pecado, ele ficou destituído da glória de Deus e ele passou a estar sob condenação. Mas como Cristo morreu no lugar dele, ele passa, quando ele aceita a Jesus, ele passa a não ser mais ele, mas ele vive em Cristo. Cristo morreu no lugar dele. Então a justiça de Deus é satisfeita porque alguém pagou por aquele um preço, que seria a preço de morte. Jesus pagou no lugar dele. E aí então ele é regenerado porque o Espírito Santo abre a sua mente e lhe dá entendimento. Então a regeneração é a nova vida em Cristo, que também é operada pelo Espírito Santo. E é esse Espírito Santo do qual nós estamos falando que nos dá o novo nascimento. Nós nascemos de novo por obra do Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, ele é autenticado pelo falar em outras línguas. Então, a evidência
do batismo no Espírito Santo, a evidência física, é justamente o falar em outras línguas. E a Bíblia diz, conforme o Espírito Santo, né, lhes concedia. Está lá no livro de Atos, capítulo 2. E qual é a finalidade desse revestimento de poder, desse batismo com o Espírito Santo para o crente regenerado? É para que ele possa testemunhar com ousadia, né, a palavra de Deus, com desenvoltura, com poder, né, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, meus irmãos, hoje em dia, não vemos se falar com muita ênfase no batismo com o Espírito Santo. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, isso era muito evidenciado. Em todas as igrejas falava-se no batismo com o Espírito Santo. Havia, né, a busca incessante, era muito enfatizado nos cultos, havia estudos bíblicos. Hoje pouco ouvimos falar sobre isso, mas nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar essa situação, porque nos dias que estamos vivendo, nós estamos precisando de um reavivamento espiritual muito grande. E a lição desse trimestre, ela nos traz esta conscientização de que os nossos irmãos que viveram há séculos atrás, eles buscaram isso, receberam isso, e nós não podemos deixar esta chama se apagar. Nós precisamos ser, né, o elo para que essa chama não se apague, porque os dias são maus, os tempos são muito difíceis, e as trevas cada dia têm se levantado com maior ódio, com maior garra, para vencer a igreja. Mas a igreja é mais que vencedora por Cristo Jesus. Mas a igreja é formada por pessoas, por seres humanos como eu e você, que recebemos estas chamadas. Então nós precisamos estar avivados e cheios do Espírito Santo. Mais do que nunca, nós estamos precisando de que essa chama se espalhe pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro. Você liga a televisão todos os dias, você vê muitas violências, você vê as pessoas não têm amor, nem pela própria família, pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão, as pessoas matando um ou outro na rua por causa de 20 centavos, por causa de coisas banais, por causa de um olhar mal encarado. Nós precisamos nos revestir para libertar essas almas cativas e oprimidas das garras de Satanás. Meus irmãos, nossa primeira palavra-chave é revestimento. Quero lembrar os irmãos que lá na nossa, logo lá no portão, logo após passar o portão da nossa igreja, logo na entrada, nossos secretários da Escola Bíblica Dominical estão ali e eles vão aguardar dos irmãos, que os irmãos apresentem aí essas palavras-chave, tá bom? E a nossa primeira palavra-chave é revestimento. Tópico 2, o batismo no Espírito Santo. Irmãos, veremos agora, à luz das Escrituras Sagradas, o significado da expressão batismo no Espírito Santo, seu propósito e sua evidência, e ainda algumas atitudes importantes daqueles que anseiam receber o batismo pentecostal. O tópico 2.1, significado e propósito do batismo no Espírito Santo. Em Lucas e em Atos, capítulo 1, verso 4 ao 5, registra as palavras de Jesus que os discípulos teriam após sua ascensão. A palavra batismo significa mergulhar ou imergir totalmente um corpo. Isso é o que acontece no batismo nas águas. O crente, ele é submergido totalmente na água, representando o seu sepultamento dos seus pecados. Mas no batismo com o Espírito Santo, o crente é totalmente mergulhado no Espírito Santo. Agora é o Espírito Santo que vem sobre o crente, que está buscando, ansiando e desejando receber este selo do Espírito Santo em sua vida. Então Jesus usa essa expressão de forma metafórica para que eles entendessem que seriam totalmente mergulhados no Espírito. Então, a expressão aponta para uma experiência na qual o crente é dominado e maravilhado pelo Espírito Santo. Uma experiência que aumenta e intensifica a obra já atuante do Espírito Santo, que começou já na regeneração do crente. Assim, o propósito do batismo no Espírito Santo é capacitar o discípulo de Cristo para evangelizar até os confins da terra.
proporcionar ao crente maior dinamismo, ousadia e intrepidez no anunciar a palavra de Deus, edificação espiritual na vida do discípulo de Cristo, mais dedicação à oração e intercessão, poder contra as forças do mal, capacitação para ajudar uns aos outros no corpo de Cristo. Tópico 2.2, evidência inicial do batismo no Espírito Santo. A evidência inicial é o falar em línguas estranhas. É assim que o discípulo sabe que recebeu, que foi batizado no Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, nós vemos que os discípulos que foram batizados, eles falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Lá no livro de Atos, encontramos narradas 5 experiências do batismo com o Espírito Santo, todas elas apontando para o falar em línguas estranhas de forma sobrenatural. 2.3, receber o batismo no Espírito Santo. As evidências apontam o recebimento do batismo no Espírito Santo é sempre precedido de um anúncio do Evangelho. A proclamação da palavra gera fé e desejo de receber o batismo. Então, o discípulo, ele ouve a palavra, ele começa a aprender e o Espírito Santo, então, começa a atuar no seu interior, lhe trazendo regeneração. E ele, ao tomar conhecimento do batismo com o Espírito Santo, ele, então, passa a ansiar, a desejar, buscar, clamar, pedir ao Senhor. E Jesus, ele concede, então, o batismo no Espírito Santo àquele que busca, porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus enfatizou que aquele que ele busca com fé, né, ele recebe. Buscar, bater, insistir, tem que ser diligente para buscar. Se você está querendo ser batizado, meu amado irmão, você tem que realmente se dedicar, você tem que orar, tem que ansiar. E a Bíblia diz que é um coração contrito, o Senhor não rejeita. Então vemos que os discípulos, eles, confiantes na palavra de Jesus, eles retornaram a Jerusalém, onde continuamente eles oravam e perseveravam em oração. E só então receberam o revestimento de poder. Quando eles receberam o batismo com o Espírito Santo, eles estavam lá perseverando na oração, no partir do pão, estavam em comunhão e eles estavam aprendendo a palavra de Deus. Assim, nós também devemos clamar, pedir, ansiar, buscar, pois a promessa é para mim e para você, é para todos que creem. E não só para aqueles da época passada, mas para nós da atualidade. E mais do que nunca, como eu disse anteriormente, nós precisamos desse revestimento de poder. Vimos então, meus amados irmãos, que a igreja ela se inicia com oração, perseverança, união e revestimento de poder. Pois os discípulos eles estavam firmados na palavra do Senhor Jesus, haviam passado pelo menos 3 anos com o Senhor Jesus, aprendendo as palavras, e eles não compreendiam exatamente o que Jesus havia lhes ensinado. Mas quando eles receberam um revestimento de poder, as suas mentes foram abertas, eles passaram a compreender, a ter entendimento e a lembrar-se daquilo que Jesus ensinou. Jesus diz que nós não devemos nos preocupar com o que havemos de falar, porque na hora certa o Espírito Santo nos fará lembrar. E foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos, porque eles lembraram das palavras que o Senhor Jesus lhes ensinou. Meus amados, a nossa segunda palavra-chave de hoje é capacitação. Passemos então ao nosso último tópico, tópico 3, aspectos bíblicos fundamentais. Nesse tópico, meus irmãos, nós vamos estar abordando 3 aspectos importantes. O primeiro, ser batizado e ser cheio do Espírito Santo. Segundo, línguas como evidência e como dom. E terceiro, este dom é para hoje e para todos os nascidos de novo. Repetidamente, esses aspectos são abordados por aqueles que não creem na atualidade do batismo no Espírito Santo, ou são abordados de forma equivocada, ou ainda têm dificuldade de compreender biblicamente. Então, mesmo nos dias de hoje,
com tanta literatura, tantos livros, tantos ensinamentos, tantas pregações, nós encontramos, né, pessoas ministrando, ensinando, seja na internet, na igreja, com a grande facilidade de acesso à Bíblia e a estudos bíblicos, que devem ser sempre baseados e conferidos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Nós encontramos pessoas que não creem, ou pessoas que compreendem de maneira equivocada. Mas, como falamos anteriormente, este dom do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais são para nós e para os nossos filhos. 3.1. Ser batizado e ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que você recebe o Espírito Santo quando você se converte. O Espírito Santo tem um papel importante na salvação, mas ser cheio do Espírito Santo é algo bem diferente. Quando o homem ele aceita Jesus, ele passa a experimentar a regeneração, a justificação, e ele é santificado. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo é diferente de ser batizado no Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa ter uma experiência poderosa com o Espírito Santo. A Bíblia compara os efeitos de ficar cheio do Espírito Santo com a alegria da embriaguez. Para ser cheio do Espírito Santo, basta buscar e pedir com fé. Nós podemos exemplificar como um copo cheio de água. Quando ele é cheio e continua a se derramar sobre ele, ele transborda. Então, ser batizados com o Espírito Santo é uma efusão do Espírito que faz com que a pessoa transborde do Espírito Santo em sua vida. Em Efésios 5,18, Paulo explica que o Espírito Santo pode lhe encher e que essa experiência é melhor do que qualquer sentimento, né, de embriaguez, com prazeres humanos, com embriaguez, com qualquer outra coisa. O resultado é alegria, é um louvor fora do comum, é um sentimento maravilhoso de paz, de gozo, de alegria, de gratidão a Deus. O Espírito Santo lhe torna mais desinibido e capaz de levar a dar glória a Deus, a glorificar o Senhor. Então, em Efésios 5,18, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Em João 1,33, lemos que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. É o próprio Senhor Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Ou seja, a pessoa, quando ela aceita Jesus, ela pode ser batizada com o Espírito Santo, mas não antes de receber Jesus. Para ser batizada com o Espírito Santo, a pessoa precisa ter nascido de novo. Como acontecimento inicial, o batismo não pode ser repetido, não pode ser perdido, mas o ato de ser enchido pode ser repetido. E no mínimo, precisa ser conservado. Quando a plenitude não é conservada, ela se perde. Se foi perdida, pode ser recuperada. O Espírito Santo é entristecido pelo pecado e deixa de governar o pecador. Neste caso, o único meio de recuperar a plenitude é o arrependimento. Desta forma, então, concluímos com base bíblica: e não vos entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, que o batismo no Espírito Santo não se perde. Entretanto, o crente que não busca estar cheio do Espírito Santo constantemente, ele está fadado à derrocada espiritual. Haja vista os vários exemplos que temos em nosso meio evangélico, de muitos irmãos que no passado foram cheios do Espírito Santo, mas que infelizmente nos dias atuais não passam de lobos devoradores, estão abandonando a palavra do Senhor. 3.2. Como dizemos anteriormente, o batismo com o Espírito Santo ele é evidenciado com as línguas estranhas, mas há uma diferença entre as línguas estranhas e o dom de línguas estranhas. A Bíblia registra em Atos os primeiros discípulos falando em línguas. Atos 2,4, em Éfeso, na casa de Cornélio. As línguas faladas nos eventos em Atos é uma evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Neste caso, é para todos que experimentam o batismo. Já expressões
variedades de línguas ou línguas estranhas que encontramos em 1 Coríntios, capítulo 12 e 14, refere-se ao dom espiritual. Em Atos e em Coríntios, a primeira diferença está no propósito das línguas. 3.3 é para hoje e para todos os nascidos de novo. Uma simples análise do propósito e o testemunho através dos séculos sobre o batismo com o Espírito Santo nos levará em reconhecê-lo como uma experiência contínua no processo da regeneração e sua atualidade para o cumprimento do propósito e evangelização na terra, pois a missão da igreja ainda não terminou. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa terceira palavra-chave é missão. Meus amados irmãos, estamos chegando aqui já à nossa conclusão. Então, nós vamos deixar o seguinte texto. Para o pentecostalismo clássico, o batismo com o Espírito Santo é essencial para a vida cristã. Assim, devemos continuar buscando e ensinando sobre o batismo com o Espírito Santo e também sobre os dons espirituais, a fim de reacender o fervor evangelístico e espiritual, pois estes são capacitações divinas para a realização da obra de Deus aqui na terra. Que Deus possa continuar abençoando você e que Deus, o use poderosamente durante a sua aula e que na sua aula possa haver, inclusive, batismo com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, e que nós possamos ter uma aula cheia da presença de Deus. Boa aula para os irmãos e até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo.